Salve, salve, torcedor do mais querido, André Mexicano na área, torcedor alvinegro, sim senhor, certo? Negado, no último vídeo eu falei a polêmica que teve um churrasco, alguns jogadores desviaram no caminho. Não é porque desviaram o caminho que eu não tô nem vendo, não. Eu quero que ele jogue bola, e o Ceará jogou com o Mugni de ponta esquerda, ou ninguém observou isso? Fica com a gente que eu vou contar muito mais e vou fazer a comparação entre nós e o time que levou de 5-0 e o racha que teve ontem lá no Castelão, né? Fica com a gente. É isso aí, negada. Obrigado por tudo. Deixa o like, fortalece, se inscreve no nosso canal. Já são quase 20 mil inscritos no canalzinho do Mexicano. Bom, negado, o Ceará, né? Eu falei daquela polêmica lá que o Ceará não jogou com ponta esquerda, teve churrasco, o cara desviou do caminho. Já passou que o Ceará jogou bola contra o Cruzeiro, jogou bola contra o Flamengo, jogou bola contra o Palmeiras. Palmeiras tomou, certo? No mínimo um ponto do Ceará, no mínimo um ponto. O Ceará era para estar com 23 pontos. O Ceará parece que ainda tem um jogo atrasado, né? E tá acabando o primeiro turno. Quem de sã consciência acharia que o Ceará ia estar em primeiro, na primeira parte da zona, na primeira parte da tabela, ou então sendo o primeiro da segunda parte da tabela, em 11º lugar? Quem de sã consciência, me diga aí. Porque subimos da segunda para a primeira divisão depois de 2 anos, 2 longos anos, e ainda tem muita conta para pagar do ex-presidente que deixou um rombo milionário lá dentro do Ceará. E eu aqui não passo pano não, nem teve auditoria fiscal independente lá dentro do Ceará, com o novo estatuto, não teve, porque os conselheiros do bem não deixaram, né? Que era para ter tido, para gente saber o rombo que ele deixou, né? E eu vou dizer uma coisa, no meu rival, se ele cair, e eu tô achando ele com a cara de que vai cair, porque não está jogando nada, parece aquele Ceará de 2022, se afundando, se acabando, né? E eu faço essa comparação porque o nosso Ceará, quando caiu, ficou um rombo muito grande, trazendo peças que não jogavam nada. Cadê o futebol dos caras que estão lá no nosso rival? Os caras chamaram o David de palhaço, e pra mim é um palhaço mesmo. E estão pagando, sabe quanto pro palhaço? 900 pila por mês. Pro cara chegar e puxar a perna, ó. Enquanto o Cearazinho conseguiu vender o Tubarão. O jogador que passou 5 meses para estrear no Ceará. O Ceará ainda colocou ele, né? E o Ceará conseguiu vender Tubarão, conseguiu vender Lelê, entrando dinheiro dentro dos cofres do Ceará. E o Ceará equilibrando as contas e fazendo um futebol do nosso olhar de torcedor, que eu não sou comentarista não, eu sou torcedor alvinegro. Eu vejo o Ceará com um modo de jogo específico, que é jogar na transição. É muito bom enfrentar Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, que são os grandes contra o Ceará, e a gente jogar naquela transição. E a gente quer que a transição do Ceará, por exemplo, joga ponta esquerda, joga com Pedro Henrique de ponta esquerda, Fernandinho de ponta esquerda, tá chegando o menino Rodriguinho para jogar pela ponta direita com o Galeano, tá certo? Oxigenando o meu campo. Eu não gostei porque contratou o Vina. Agora passa 2 semanas pro Vina jogar. Bota ele para jogar 15 minutos, bota ele para correr, porque vai entrar em forma jogando bola, certo? Lá na frente o Pedro Raul cansou, cadê o Guilherme? Enfim, a gente tem que oxigenar o time. Então o Palubaia tá chegando aí. E o Ceará fecha o primeiro turno com equilíbrio e tem o melhor início em 5 anos. O melhor início de aproveitamento. O Alvinegro tem o melhor e tem 41% de aproveitamento. Meu irmão, cara, isso é de encher os pulmões do torcedor alvinegro. Bora, Ceará! Porque tá tendo evolução lá dentro do Ceará. A direção de futebol, dizer pra mim que o Fabiano não é bola, o Dieguinho não é bola, o dizer que o ponto esquerdo não é bola, o Pedro Henrique, o Pedro Raul, não é... Peraí, meu. Vocês estão brincadeira no mercado. Sabemos que tem erros, como trouxe aquele goleiro lá, que só espalmava pela frente, que graças a Deus nunca mais jogou, que o Bruno agora é titular. Que falta um lateral esquerdo, já que a gente vai enfrentar o Bahia. O Bahia não vai poder jogar, quem vai jogar o Nicolas ali, vai ficar um buraco, que a gente já sabe.
Enquanto o nosso rival, 7 anos de primeira divisão, olha aí, ó. A gente foi bicampeão em cima deles, faz 2 anos que a gente não pede para eles. Na Copa do Nordeste eles levaram o P, trazendo o Davi Luiz, que não, é o Davi Luiz, não, é o Paul Fernandes, não, é o Davidson, não, tá jogando nada, não tá jogando nada. Direção de futebol lá tá com os pés pelas mãos e eu não tenho nada a ver com isso. Tenho nada a ver com isso, mostrando como se fizer a coisa certa dentro do Ceará, dá para melhorar. Então o Ceará aos poucos está se credibilizando e a tendência é o Ceará ficar na primeira divisão, porque eu falei que era 3 campeonatos. Primeiro campeonato até ter a parada do Mundial, depois do Mundial, terminar o primeiro turno e agora o terceiro turno, que é a hora do vamos ver. É a hora da onça beber água. Quando eu olho para o rival é um seríssimo candidato a cair para a segunda divisão, porque esse time do Paiva, né? Paiva, não tá jogando nada. Enquanto o Ceará tem um modo de jogo, jogar fechadinho e sair na transição rápida, que é o que a gente quer, o Ceará saindo na frente, ele fica com a faca e o queijo na mão para fazer o segundo gol, ele fica com a faca e o queijo na mão, fazendo 2 linhas de 4 e colocando só os pontos para jogar no contra-ataque, para conseguir os pontos necessários para continuar na primeira divisão, que é o nosso grande trunfo. E o Ceará, a matéria do Globo Esporte fala, o Ceará encerrou o primeiro turno do Brasileirão no duelo contra o Palmeiras com 22 pontos, né? Roubaram em 18 partidas. Um a menos que a maioria dos adversários. O Vovô fecha os primeiros 8 meses do ano com uma campanha equilibrada e o foco em fazer um segundo turno ainda melhor. Por quê? Porque o Ceará tá ajeitadinho. O cara tá conhecendo, como o pessoal fala, meu irmão, deixa o Condé aí, não é o Condé que vocês escolheram? Pronto. Deixa o Condé trabalhar. Dai peças pro Condé. Sabemos que o Condé só joga de um jeito, né? Ainda não consegue fazer impor no jogo, né? Ele tem que impor um jogo contra o Vitória, contra o próprio Mirassol, contra o Sport, contra o próprio Fortaleza. Por que não impor o jogo contra o Fortaleza? Vai jogar só fechado? Então, cara, eu vejo o Ceará nadando, né, em passos largos para permanecer na primeira divisão. Permanecer no treinador. O elenco está melhorando, sim. A direção de futebol, graças a Deus, acordou. Está trazendo um 4º reforço, né? Está trazendo um 4º reforço nessa janela que vai fechar. Então, algumas peças vão sair. Graças a Deus, Tubarão foi-se embora. O goleiro ainda está lá. Tem que botar o Lacerda embora. O Rafael foi embora. O Ceará ganhou dinheiro em cima do João Vitor, que está fazendo gol lá não sei aonde. O Ceará ganhou dinheiro em cima do Lele, que não prestava para nada. Perdeu um bocado de gol no começo do ano. O Ceará foi bicampeão cearense. O Ceará está porta de disputar contra o Bahia e se passar, vai em busca do tetracampeonato do Nordeste, sabe? Se o Ceará permanecer na primeira divisão e o nosso adversário cair, o Ceará é o time cearense com mais participação na primeira divisão, a verdade tem que ser dito. 2 anos sem perder para o nosso rival. Esse presidente que era o diretor de futebol do ex, certo? Não conhece nada de futebol, colocou gente que conhece futebol, como o Haroldo, o Lucas e o João Paulo, que é o outro charado do João Paulo, presidente, para tomar a frente da parte de futebol. Não vai acertar tudo, mas também está acertando mais do que está errando. Então eu vejo o Ceará em evolução nisso aí. Já que o outro batia na mesa, eu vou trazer o Dentinho. Batia na mesa, eu vou trazer o Jô. Batia na mesa, eu vou trazer o Lúcio. E aí é o Ceará, ó. Certo? Então tá acontecendo algo diferente dentro do Ceará. E tá acontecendo algo diferente lá dentro do nosso rival. Botafogo meteu 5 no último jogo do Brasileirão. Se eles não se cuidarem, vão cair com a dívida milionária. E quem tá dizendo não sou eu, não. Procura nos jornais aí. Procura o Oswaldo Azim, que é torcedor de lá. Não passa pano, não. Bom, virei YouTube porque amamos o Vozão. Vai, Vozão!